peguem o livro de vocês aí e abram ele na página. Aí na página 46. Então, bom, primeiro de tudo, hoje nós vamos continuar falando sobre como vai ser o nosso projeto, né? Toda a estrutura dele, e principalmente a estrutura de como nós vamos fazê-lo, né? Como nós devemos continuá-lo, tá? O projeto, ele é algo que vocês têm que se dedicar bastante, tá? Então, a dedicação maior para que o projeto fique bom tem que vir de vocês, tá? E para vocês, para que essa dedicação surta efeito, tá? Vocês têm que estar fazendo os exercícios sempre. E outra coisa, pessoal, quando hoje a gente tem nós temos um exercício muito bacana para fazer, que ele vai demonstrar se vocês estão se dedicando ou não aos trabalhos aí, tá bom? Outra coisa, comecem a treinar lógica. Para vocês programarem bem, vocês têm que saber bem lógica de programação. Tá? Então, é primordial, principalmente para quem quer programar de maneira legal, saber lógica, tá? Bom, galerinha, então, como vai ser o nosso projeto? Nosso projeto, todo dia nós vamos falar algum assunto, algumas coisas sobre a robótica, sobre como vocês devem fazer para criar um projeto, e depois vocês vão fazer um projeto dentro do Arduino. Junto com isso, nós vamos também trabalhar aí, fazendo com que dentro desse trabalho nós tenhamos uma revisão do que nós já tivemos durante o curso. Cada aula eu vou falar de um livro, lógico que não dá para falar sobre tudo, mas falar principalmente sobre o que vocês deveriam saber, né? O que vocês já deveriam saber daquele livro. Ah, professor, e se eu tiver dúvida desse livro que você está falando, o que eu faço? Pô, procure perguntar. Né? A única maneira que eu tenho, principalmente nesse período que nós estamos distantes, é que vocês perguntem para mim, tá bom? Bom, galera, então hoje o objetivo, primeiro, é falar sobre como se trabalha em equipe, como é que faz para você poder trabalhar em equipe, tá? Na realidade, tudo que eu falar sobre equipe fica como vocês mesmos, né? Que nós estamos distantes, então hoje a equipe são vocês. Tá? Nós não vamos ter uma equipe de trabalho. Criar um cronograma oficial e uma coisa que nós vamos fazer que é legal é a cotação, né, de quanto sairá o projeto de vocês. A cotação é de suma importância para vocês me falarem quanto ficaria esse projeto, para vocês terem noção também. Na verdade, não é nem falar para mim, né? Falar para vocês terem a noção de como está saindo, quanto sairia esse projeto de vocês, tá? Bom, galera, então é o seguinte, aí no livro de vocês, na página 46, ele começa a falar um pouco sobre divisão de competências. Trabalhar em grupo não é fácil, eu falo porque eu já tenho experiência profissional nisso, então trabalhar em grupo é bem difícil. Trabalhar em grupo requer, primeiro, muita paciência, saber que quando você vai ter que fazer as suas escolhas, quando você vai ter que fazer as suas criações, quando você tiver a sua a sua fase para fazer, por exemplo, a sua responsabilidade, você tem o seu prazo para entregar. Então, trabalhar em equipe requer bastante cuidado. Trabalhar em equipe requer cuidado para quem está na equipe, mas principalmente para quem vai liderar essa equipe. É lógico que uma equipe não tem como todo mundo liderar junto. Não tem como todo mundo ser o líder dela. O que vocês vão ter que fazer é nomear um líder ali para poder trabalhar de maneira melhor. Então, nomeia-se uma pessoa para liderar, uma pessoa, duas pessoas,
É, então, assim, que nós continuemos, que vocês, assim, quando for trabalhar em grupo, já que dessa vez não é complexo, procurem criar etapas, criar reuniões, e principalmente que essas reuniões sejam produtivas, tá? Às vezes as pessoas, eu falo que a pior reunião é aquela que você fica lá e na outra semana você tem uma reunião para fazer a mesma coisa, né? É, e como funciona trabalhar em equipe? Pessoal, é uma das coisas hoje mais valorizadas dentro do mercado de trabalho. Por quê? Por que é tão valorizado dentro do mercado de trabalho? Principalmente quem sabe trabalhar em equipe, tá? Então, porque é lógico que trabalhar em equipe não é simples, né? Porque você tem que trabalhar com pessoas totalmente diferentes de vocês, você tem que trabalhar no tempo da pessoa, né? Geralmente a gente não trabalha no nosso tempo, e aí que há de pior, né? Então, isso que tem as dificuldades, tá? Outra coisa, pessoal, igual eu falei, né, da questão do mercado de trabalho, de saber trabalhar em equipe, por que é a desculpa, né? Por que é a dificuldade? Porque às vezes, por exemplo, você vai dar uma tarefa para alguém fazer, vai dar o prazo e vai chegar na hora, a pessoa não vai entregar. E quem é o líder dessa equipe? Ele que é o responsável, tá? Então, aí como é que fica? Por isso que o responsável ele sempre tem que estar vendo o que está acontecendo dentro do seu projeto, para que não tenha problemas, né? Para que depois não seja pego e falar, ó, não fiz. Então, por isso, para isso servem as reuniões, tá? As reuniões, elas servem para que você possa verificar o que está acontecendo e, principalmente, né, para que nada dê errado nessa caminhada, tá? Uma das coisas assim, que são interessantes hoje, uma das coisas que são interessantes nos dias atuais é que as empresas hoje, antigamente, elas brigavam muito com os funcionários, né? Então, hoje em dia, isso não existe mais, tá? Esse negócio de ficar brigando com o funcionário. Por quê? Porque, pessoal, a empresa, hoje o nível de competitividade é tão alto e tanto de pessoas que estão ali no mercado de trabalho é tão grande que as empresas elas preferem, por exemplo, desligar um funcionário, né, do que ir lá e ficar chamando atenção e coisas assim. Então, é bem mais é bem mais viável hoje fazer a troca do que ficar perdendo tempo, né? Então, não tem muito o que ficar fazendo. Por isso que eu falo, trabalhar em equipe é importante, saber trabalhar em equipe é importante, mas principalmente quando o líder consegue liderar de maneira legal e a pessoa que está trabalhando em equipe consegue seguir os cronogramas, tá? Pessoal, igual eu falei para vocês, vocês são os chefes das equipes de vocês, tá? E vocês que têm que estruturar o trabalho de vocês. Então, vou dar um tempinho para vocês aí, bem legal, dar 20 minutos para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que montar uma planilha com orçamento. Então, aí vocês me mandaram a aula passada ou na aula anterior o que vocês precisariam, né, para poder trabalhar. Então, vocês vão pegar aquilo que vocês vão precisar e colocar numa planilha para ver quanto vai ficar. E o segundo é criar o cronograma que você vai precisar para a criação. Não encurtem prazos, não tentem afinar prazos, porque coloquem coisas que vocês consigam cumprir, tá? Então façam isso, tá, pessoal?
Vai lá, vou dar 20 minutinhos para vocês. Podem começar, por favor. Mas essa planilha é para montar onde? No Excel, ou fazer no papel mesmo? Como? Professor?
lá, pessoal. Ninguém mandou ainda, já acabaram?
Vamos continuar, galera? Bom, então voltando aí, pessoal. Tá? Bom, e aí o que a gente tem que entender? Eu falei para vocês que para vocês poderem programar de maneira legal, principalmente para que vocês possam ter um conhecimento melhor nessa área, vocês precisam entender bastante sobre lógica de programação, tá? E aí, galera, e aí é o seguinte, a melhor maneira de vocês entenderem a lógica, tá? É vocês fazendo algoritmos, é você estudando e estruturando os algoritmos, tá? No primeiro momento, o algoritmo, ele, ele vai ser assim, vocês vão fazer algoritmos bem simples, e depois vocês vão melhorando essas estruturas, tá? E qual que é o conceito de aprendizado? Principalmente se basear na área de dados. Então, a área de dados é muito importante, tá? E como funciona um algoritmo, pessoal? Aí na tela de vocês está aparecendo dois algoritmos padrões. Como assim? Dois padrões de algoritmos. O primeiro, à sua direita, está a estrutura de um algoritmo em Portugal. Tá? Então você vai pegar aquele determinado programa que você quer fazer e desenvolver ele em português mesmo, tá? E ao lado, à sua esquerda, está um fluxograma, tá? Então, ele é um fluxograma de dados, tá? E ele nos auxilia muito, principalmente quando nós estamos fazendo teste de mesas. Eu falei para uma turma ontem que se eu soubesse a importância que tem um algoritmo, tá? Eu teria, principalmente em lógica de programação, eu teria estudado bem mais, tá? Ele é de suma importância, principalmente para nós, vocês que estão iniciando no estudo da programação, ele é de suma importância para que você possa aprender cada vez mais, tá? Sempre procurem fazer exercícios de algoritmo. O algoritmo é bem legal de vocês estarem estudando, tá? Então, procurem entender, quando vocês forem fazer o de vocês, principalmente, tá? Procurem sempre estruturar o algoritmo primeiro. Que aí você vai tendo mais contato com qualquer que seja a linguagem de programação depois, mas você vai pensar na linguagem normal, na linguagem de vida sua, tá? Então aí você vai ter ali um domínio melhor do que você pretende fazer, tá? Bom, galera, vamos para o nosso segundo exercício. Nesse segundo exercício tem dois algoritmos padrões ali. Um primeiro, para você criar um algoritmo com a divisão de dois números, como você faria essa estrutura, e um para criar um farol de trânsito. Lembrando que o farol de trânsito tem três luzes e essas luzes elas não acendem juntas. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos continuar, galera? Bom, vamos lá. Então, o que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação é o que vai fazer com que a sua máquina entenda o que você quer que ela faça. O que vocês têm que entender é que o computador ele não tem nada de inteligente. Tá? Pelo contrário, ele vai seguir ações que você planejar. Então, o que você planejar de ações para ele, ele vai fazer. E aí, para isso, você... Então, para isso, você tem que criar uma estrutura para que ele entenda o que seja que ele faz. Então, o computador, igual eu falei para vocês, ele não pensa sozinho, tá? Você tem que fazer com que ele vá estruturando as coisas. Existem diversas linguagens de programação. Cada linguagem de programação ela é voltada para alguma coisa, especificamente. Então, por exemplo, tem linguagens ali de banco de dados, por exemplo, PHP é uma linguagem de banco de dados para web, SQL é uma linguagem de programação mais usada para softwares estáticos, tá? Por exemplo, o Arduino tem a própria linguagem, a própria ideia dele, usa o C++. E aí tem duas coisas que vocês têm que entender. Linguagem de programação é uma coisa, linguagem web é outra. A linguagem de programação te traz recursos de interatividade. E a linguagem web é aquela que você vai exibir algo na tela. Então, por exemplo, às vezes as pessoas fazem uma página lá e utilizam o HTML e o CSS. E aí, erroneamente, eu estou programando. E não está, tá, pessoal? Está simplesmente descrevendo, estruturando uma página. Então, não existe, nesse caso, não existe não existe especificamente algo assim, não existe uma interação. Então, toda vez que tiver interatividade, está utilizando uma linguagem de programação. Bom, esse é um exemplo de uma programação em si. Essa estrutura é de uma linguagem que chama Pascal, é uma linguagem muito antiga, que já caiu em desuso, então não usamos ela mais. E essa linguagem, ela era usada principalmente para o aprendizado. Então, quando eu fiz faculdade, por exemplo, quando eu tinha aula de lógica, eu aprendi ela, porque ela é bem similar e dá para fazer coisas bem simples. É lógico, pessoal, que o Pascal, você não vai conseguir fazer uma coisa mais moderna, mas para aprender programação ele é muito bom. Por quê? Porque ele segue as estruturas. Então, por exemplo, aqui em cima tem a declaração. O que você vai declarar? Primeiro, o que faz esse programa? Esse programa, ele lê dois números e faz a divisão de um pelo outro. Então, a primeira parte, o que ele faz? A primeira parte, ele vai ler estes números. Então, ali, ó, a primeira linha é o nome do programa. A segunda linha, ele vai usar a biblioteca, CRT. Aí ele vai declarar a variável N1 e N2 como inteiras e a R como real. Segunda parte do programa, ele vai fazer a estrutura. Então, ele vai iniciar. O clear screen é para ele apagar o que estiver na tela. E ele vai fazer a leitura dos dois números. Aí ele precisa de uma condição. O que é essa condição? Ele vai verificar se o N2 é igual a zero. Se for igual a zero, ele vai colocar que não é possível dividir. Se ele já vai dar o resultado. Se ele já viu ali que o N2 é igual a zero, ele já vai mostrar o resultado na tela. Agora, se não for, ele vai executar a segunda estrutura. Vai dividir o número 1 pelo número 2 e exibir o resultado. Tá? Então, é isso que ele vai fazer.
Bom, e aí como funciona o processamento de dados? Processamento de dados, primeiro você faz a análise da informação que você quer processar. Fez essa análise, você recebe as informações, perdão, você faz a análise e o cálculo e depois você exibe a resposta. Quem vai fazer isso? Os dispositivos de entrada, eles vão inicializar os componentes. O seu processador ou sua memória RAM, ele vai fazer a execução e o monitor vai exibir no dispositivo de saída, tá? Bom, isso aí é um resumo de uma tabela de linguagens mais usadas. Aí nós temos algumas, por exemplo, o JavaScript, ele é mais usado porque ele é muito portável, né? Então, você consegue usar ele em diversas situações. Temos aí também o SQL. O SQL é muito usado, mas o SQL sozinho não faz nada. O SQL é uma linguagem para banco de dados. Então, falar que o SQL é a mais usada, uma das mais usadas, não é tão verdade assim, porque se você tentar fazer algo só em SQL, você não vai conseguir. Tá? E tem algumas que não estão aí, que estão crescendo muito, como por exemplo o Kotlin, ele é usado para programar para o Android, né? Para Android, você pode programar tanto em Java quanto em Kotlin, e ele não aparece aí, tá? O próprio Java deu uma melhorada, ele tinha caído bastante, né? O seu uso agora já deu uma melhorada aí no seu ambiente de uso, tá? Pessoal, e uma linguagem de programação a ser usada, que é bastante usada, também é o C++, que é o que nós vamos usar ali para fazer as coisas no Arduino. E aí que vocês têm que entender, vocês têm que entender é o seguinte, pessoal, o Arduino, ele usa o C++, e ele deriva de uma linguagem que chama C, né? É uma atualização do C. E qual que é a importância do C? O C, galera, ele foi uma das primeiras linguagens de programação modernas, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o C, quando começou lá a trabalhar, por exemplo, tem sistemas operacionais que foram escritos inteiros em C, tá? Então, por isso que ele é tão importante. Por exemplo, o Unix, né, que é uma linguagem de programação, desculpa, um sistema operacional muito importante, ele foi escrito totalmente em C, tá? Então, vamos para o nosso terceiro exercício, esse bem rapidinho, para a gente voltar logo. Vai lá, galera.
Bom, vamos continuar, galera. Então, pessoal, lá no livro de número 3 de vocês, nós falamos sobre a teoria e prática, né? Então, a gente fala aí sobre o módulo do teórico prático de vocês. O que vocês aprendem lá principalmente? Primeiro, como que funciona um computador, né? Então, como o computador vai funcionar, como ele opera, tá? E principalmente, a gente aprende ali como que é que ele pensa, né? Na verdade, mais uma vez, é errado falar que o computador pensa, porque o computador não pensa. Nós damos instruções para ele e ele faz o que nós queremos, né? Mais que isso, aprendemos também como funcionam as peças, tá? E como funcionam as peças e como nós podemos fazer com que elas sejam melhores utilizadas, tá? Então, pessoal, também lá logo no princípio nós entendemos o que é hardware e o que é software. Parece uma coisa trivial, né? Uma coisa simples, mas que às vezes as pessoas acabam dando uma patinada. Então, hardware são todas as peças, né? Tudo que você vê de peça, e ele é dividido em a parte de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Dispositivo de entrada é tudo aquilo que você vai inserir uma informação dentro do computador, e o de saída é o que vai te exibir, né? E tem alguns que fazem as duas funções, o famoso input e output, né? Sendo que sendo que quais seriam eles? Por exemplo, uma impressora multifuncional, ou então um outro exemplo ali, o monitor touchscreen. E o software é a parte lógica, né? São os programas. E ele também tem duas divisões. Nós temos os softwares de aplicativo e os sistemas operacionais. Os aplicativos são, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, tá? E os sistemas operacionais, eles também podem ser divididos em sistemas operacionais proprietários e sistemas operacionais livres, por exemplo, Linux ali e coisas assim, tá? Bom, pessoal, outra coisa que discutimos também nesse módulo é os componentes básicos, funcionamento de cada um. Para um computador existir, ele tem que ter placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento e fonte. Então, isso é a parte básica para um computador existir, tá? Então, hoje, o termo computador mudou muito, né? Ele mudou bastante. Por que que mudou, pessoal? Porque hoje, o seu smartphone, por exemplo, ele pode ser chamado de computador. Ele tem esses componentes, tá? Então, nós temos mais dispositivos que podem serem chamados de computador, tá? Todos que têm esses componentes básicos, tá? Pessoal, vamos para o último exercício de hoje para a gente finalizar. Vai lá, galera.
Bom, pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então, opa, por hoje a gente vai terminando. Semana que vem a gente volta aí, tá bom? A gente continua.